Arquitetura, sempre por um ponto romântico, nós aqui, assim dizendo, meros mortais, né, que fazemos o trabalho do dia a dia do arquiteto super importante, é um pouquinho romântico, né? E a gente precisa olhar com um olhar técnico. E a gente vai se deparar com isso em toda a nossa carreira. Não tem como, não vai fugir disso. Dá uma observada, uma casa muito legal, gosto muito da arquitetura portuguesa, tem uma semelhança, né, com nesse projeto com a arquitetura brasileira, né, de deixar o concreto aparente ali, né, o material aparente, né, os pilares aparentes e tal. E eu queria, é, nesse curto vídeo aqui, falar um pouquinho sobre esse pilar aqui, né, esses pilares aqui, né, a estrutura que compõe ali esse elemento super importante que ele fez aqui na fachada, né? Também essa varanda, etc. O que que é? Ó, vamos olhar esse pilar aqui, ó, vamos chegar mais perto dele, vamos tentar entender o porquê que eu quis destacar. Na verdade, é o pilar que compõe ali toda a estrutura praticamente. Olha o formato desse pilar, é um formato cruciforme que a gente chama, né? Nós vimos muito ali, né? Na, na, no pavilhão do Mies van der Rohe, estudou muito isso, ele fez um cruciforme, só que acabado, né? Numa coloração, né? No revestimento daquele pilar cromo, lindo, né? Trouxe toda a tecnologia, toda a sofisticação para aquele projeto. É muito semelhante ao que a gente está vendo aqui também, né? No estilo de projeto. Só que você para pensar naquilo que eu falei no começo, que a gente vai ter que levar a técnica ao extremo, entender essa técnica para a gente conseguir aplicar, e é o dia a dia do arquiteto, do engenheiro, aplicando isso, aplicando técnica, entendendo de materiais, entendendo de estrutura, entendendo de instalações. É assim que funciona o nosso dia a dia. Se você acha que é só romantismo, como a gente falou aí no começo, tá um pouquinho fora, tá? Porque é muita técnica. E aí, e por isso que grandes profissionais, não, né? Os grandes conseguem alcançar, mas os profissionais se bananam um pouco nisso e acaba desiludindo, né? Se decepcionando com a profissão, achando que tudo é arte porque ele sabe desenhar. E não é bem assim. Esse pilar, por exemplo, procura no mercado brasileiro para ver se a gente acha um pilar desse. É nesse ponto que eu queria entrar. É muito difícil achar um pilar. Então imagine como será fabricado isso. Muito provavelmente é a junção de duas chapas, né? Uma chapa, as duas chapas iguais, ele faz um recorte em outro trecho e une as duas. Porém, o que me parece aqui que é um pilar já forjado dessa forma. Por que que no Brasil não existe esse tipo de pilar? Porque não é usual aqui. É difícil de se fazer isso. Pode ser que lá também ele tenha feito isso, né? Pediu para que seja feito dessa forma e foi forjado, né, numa serralheria? Pode, pode sim. O que o arquiteto precisa avançar ali é entender e dizer para a estrutura metálica o que ele quer, que não é apenas estética, que vai suportar essa bela laje dele de concreto. E aí ele tem que entender o como, por exemplo, ele vai fixar isso aqui, como que ele vai chegar até o solo, como vai ser essa fixação. Esse é um dos pontos mais importantes, porque se ele não passa a expressão que ele quer, aí a gente entra em conceito arquitetônico para o pessoal que vai fazer cálculo, para quem vai executar a obra também, é muito difícil dar certo isso, né? A gente ter essa aparência que ele, né, expressou aqui nessa residência. Vamos ver se tem detalhes aqui desse projeto, especificamente dos pilares, ver se ele destacou o pilar aqui. Eu acho que não. Não chegou a destacar, mas me chamou muita atenção que tem um corte muito bacana, né? Olha que interessante, ó.
Ele mostra todos os detalhes aqui do que ele quer. Imagina, olha aqui, ó, ele fez um detalhe que tem um rebaixo na forma, né? Aqui tem uma inclinação também na forma, né? Na concretagem da estrutura da laje principal. Tudo isso precisa estar muito bem entendido pelo arquiteto. Tem que estar muito claro na cabeça. A gente volta àquela grande frase: se ele não sabe como se executa na obra, ele não sabe como se projeta aqui. Se ele não sabe como o cara monta a forma na obra, ele não sabe como projeta. E aí a gente vai lá para o pilar. Se ele não sabe como executa esse pilar da forma que ele quer, se eu não tenho um perfil, e aí eu não tenho perfil, mas eu quero aquele pilar que vai ser importante para o projeto, é um desenho tudo especial do projeto, como que eu consigo fabricar um pilar dessa forma? O serralheiro consegue? Se eu tenho chapas no mercado, eu consigo forjar esse pilar ou não? Então, tudo isso é super importante. Então, se você entender o que eu falei tudo aqui, eu falei de desenho, eu falei de materiais, eu falei de execução no final para que se tenha uma grande arquitetura. Isso é a arquitetura, né? Toda essa parte técnica é a arquitetura. Compõe a profissão arquiteto e urbanista. Agora a gente está subdividindo bastante, né? Arquiteto e designer, por exemplo, tem que saber disso. Isso é fundamental, certo? Mais conteúdo aí para você também lá no YouTube, plataforma Matriz, e no TikTok também. Um abraço.